Não, eu estive em Espanha, estive em Sevilha e já lá tinha estado algumas vezes. Ok, a Diolinda. Eu estive em Itália, já tinha estado em Itália, mas noutras cidades, Rovigo não conhecia. Foi, de facto, o primeiro contacto com aquela região até. Ok. E por último aqui também a Susana. Igual, eu estive em Turim, já tinha estado em Itália com família, em viagens, mas nunca em Turim, e foi muito bom ter essa oportunidade. Ok, e agora pedi então, se calhar pela mesma ordem, que partilhassem um bocadinho como é que era a vossa rotina lá, como é que era o vosso dia-a-dia, quanto tempo é que estiveram lá, para nós percebermos como é que foi a experiência. Então, em Sevilha, o nosso dia a dia era muito tranquilo. Nós, se for mesmo completo, portanto, nós acordávamos, estávamos em 2 apartamentos, escolhemos o apartamento maior, que era a nossa casa de pequenos almoços. Portanto, o grupo que não estava nesse apartamento ia comprar o pequeno almoço, levava para o outro grupo, almoçávamos todas em família e depois seguíamos para o ponto de encontro com a agência que nos recebeu. E depois íamos para a visita marcada. Quando acabávamos a visita, era assim já um almoço tardio que fazíamos sempre de forma divertida, fazíamos sempre um almoço bem estendido no tempo, depois seguia-se a tarde cultural. Geralmente já não havia assim um jantar, às vezes comíamos qualquer coisa no apartamento grande outra vez e deitávamos relativamente cedo para começar o dia a seguir. Ok, muito obrigada. Agora ouvíamos a Diolinda para saber como é que foi então a experiência aqui em Rovigo. Nós tínhamos alguns elementos do grupo que se conheciam, mas pouco, a maioria não conhecia ninguém e para alguns colegas, para vários, foi uma primeira experiência. E foi muito interessante porque se criaram logo dinâmicas de grupo desde o início. Passámos pela experiência de uma greve de transportes, o que nos causou ali um impacto de alguma dificuldade e receio de não chegarmos a horas a Rovigo para começarmos a nossa formação, mas todos aqueles desafios ainda se tornaram mais desafiadores e criou logo um espírito de grupo muito interessante. Nós tivemos visitas diárias, foi um programa, já fiz várias vezes Erasmus e relativamente a este considero que ele estava bem estruturado e focado em bastante rigor no sentido de nos potenciarem a possibilidade de conhecermos todas as escolas, o máximo de experiências possível e, de facto, a agência estava focada em cumprir com bastante rigor esse requisito. Nós tínhamos que muito cedo dirigirmos para diferentes escolas, até no mesmo dia, no mesmo período da manhã deslocávamos entre diferentes escolas, mas tivemos apoio da instituição organizadora. No primeiro dia foi-nos apresentado o sistema de ensino em Itália, com bastante rigor e até algum aprofundamento. Vivemos sempre em espírito de grupo, a colega falou, também é verdade, todas as refeições, todos os momentos sempre partilhados em grupo. Tínhamos formação da parte da manhã e da parte da tarde, uma agenda livre para visitas culturais, o que nós aproveitámos intensamente. Portanto, todas as tardes fizemos visitas culturais. E tivemos, de facto, apesar de Rovigo ser uma terra que não tem assim tanto potencial turístico ou cultural para explorar, tem aquele que tem, mas ao mesmo tempo estava suficientemente perto de pontos de interesse culturais bastante significativos e foi bastante explorado por nós. Portanto, fizemos bastantes visitas culturais e a formação foi bastante estruturada. Ótimo, muito obrigada, Diolinda. E agora, por último, uma experiência em Turim. Queremos ouvir como é que foi. Em Turim foi muito interessante. Nós tivemos uma dinâmica de grupo muito gira. Nós éramos 8 professores e os homens acabaram por ficar numa zona mais perto e as mulheres acabaram por ficar juntas 2 a 2. E de manhã nós encontrávamos sempre muito cedo, 8 da manhã, 8h15, tomávamos o pequeno almoço, depois íamos ter com a nossa
ponte lá em Turim, portanto a nossa Emily, e aquilo que acontecia era nós íamos visitar várias escolas, normalmente no período da manhã, e depois na parte da tarde ou visitávamos outros institutos ou outras questões mais culturais, museus, etc. À noite jantávamos sempre juntos, acabávamos por ter a oportunidade, agarrar a oportunidade para conversar sobre aquilo que tínhamos visto ao longo do dia, como é que era diferente nas nossas realidades em Portugal. Pronto, falávamos de tudo, da questão do ensino obrigatório até aos 16, da autonomia de que as escolas têm em Itália para a definição do currículo, daquilo que tínhamos visto que achávamos que era possível fazer ou não nas nossas escolas, ainda que com ligeiras adaptações, e foi assim, os nossos dias foram passados assim, foi muito interessante. Ótimo. Pronto, muito obrigada. Parece haver aqui elementos em comum entre as três, em termos do espírito de grupo e do tempo que passaram juntos. E eu pergunto, como é que foi esta adaptação e em que língua é que falaram, se foi fácil, nesse sentido, porque apesar, lá está, de Portugal, Espanha e Itália parecerem ser semelhantes, como é que foi em termos de língua? Exato, o portunhol chega a todo o mundo e, portanto, por aqui foi fácil. Falávamos em português, se bem que um dos elementos do grupo, o nosso professor homem, é fluente em espanhol, portanto, efetivamente, que maravilha tê-lo, mas nós, com o nosso português, conseguimos perfeitamente entendê-los e eles entenderem-nos. Eles estavam com esse sentido de nos perceberem, de nos aceitarem, portanto foi muito bom. Ótimo. E em Itália, como é que foi? Assim, a instituição acolhedora falou sempre em inglês. E pronto, e algumas escolas, na preparação que fizeram para nos receberem, como era em contexto de Erasmus, também comunicaram connosco em inglês. Depois existiam alguns professores, coordenadores de estabelecimentos que nos recebiam e que de facto não dominavam o inglês e que pediam desculpa porque iam falar italiano e toda a gente compreendia. Portanto, maioritariamente houve uma tentativa de inglês, as escolas que receberam também, mas falou-se também, procurámos compreender o italiano nos momentos em que assim teve que ser, mas foi muito fácil. Ok, e Susana? Comigo foi igual, nas escolas foi sempre em inglês, ocasionalmente encontrávamos alguém que tinha mais dificuldade com o inglês ou que achava que tinha mais, que não se sentia tão confortável e falava italiano e nós percebíamos perfeitamente. E depois nós à noite também fazíamos um esforço, não é? No restaurante ou nos cafés também fizemos um esforço por treinar o nosso italiano e irmos aprendendo e criou-se ali uma dinâmica muito gira em termos de língua, entre o inglês e o italiano, foi interessante. E às vezes até o português, porque efetivamente há parecenças e foi muito giro. Sim. Boa, boa. E no dia em que partiram para os vossos destinos, que expectativas é que levaram? E se as expectativas que levaram acabaram por ser superadas, voltavam a repetir a experiência, como é que foi? Eu era o meu primeiro Erasmus, portanto ia a esperar muito e sem saber o que esperar, não é? As expectativas foram sem dúvida superadas. A viagem demasiado comprida para ser de caminhoneta, confesso. De qualquer forma, foram 7 horas que deu para conversar com os colegas e conhecê-los. Nenhuma de nós se conhecia, não havia nenhum par que se conhecesse e, portanto, foi muito interessante. As expectativas era de conhecer uma cidade que eu até já conhecia bastante bem, mas conhecer profissionalmente. Não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa que comer tapas e ir aprender nas escolas espanholas. E efetivamente isso foi superado. Foi superado até pela descoberta de novas aprendizagens que não contava fazer, nomeadamente as aprendizagens sobre o nosso próprio sistema de ensino e todas as reflexões que se podem surgir quando conhecemos uma realidade diferente da nossa. Portanto, as expectativas eram altas, foram superadas e foram recriadas, revalidadas, talvez. Sim. Ótimo.
Eu não era o primeiro Erasmus e também já tinha tido contacto com o sistema de ensino italiano, mas no âmbito de um K2 com alunos e, portanto, não neste contexto de conhecimento de diferentes níveis de ensino ou de abordagem global ao sistema educativo italiano. Claro que já tinha tido algum contacto com aquelas escolas que participaram no nosso K2 e tinha uma leitura pessoal. Na verdade, estas possibilidades de formação são muito importantes e de facto confirmou-se as expectativas que eu tinha, que eram muito positivas, porque são momentos em que nós fazemos o nosso contacto com o que nos estão a transmitir, mas ao mesmo tempo refletimos com os colegas que vão connosco em mobilidade. E é um momento de síntese, de apropriação, porque de facto nós contactamos com aspectos daquele sistema que são muito bons naquele contexto, mas depois somos levados também a uma reflexão e uma análise sobre qual o sentido que algumas daquelas práticas fariam no nosso sistema educativo. E o facto de irmos com colegas de diferentes escolas é de facto muito enriquecedor. Este modelo, que para algumas pessoas não é confortável, porque sabemos que há pessoas que gostam de fazer Erasmus só com pessoas que conhecem e não se sentiriam neste sistema confortáveis, tendo em conta que é através da Oeste Sim, creio que de facto esta modalidade é brilhante, porque coloca pessoas de diferentes escolas a dialogar e a refletir sobre as suas práticas à luz daquilo que estamos a ver. E pronto, foi muito enriquecedor. Não foi a primeira vez que eu participei em contexto da Oeste Sim e já da outra vez eu fiz esta leitura. Foi de facto muito enriquecedor porque tínhamos sempre que partilhávamos o que tínhamos aprendido, as aprendizagens multiplicavam-se porque estávamos a refletir sobre a nossa realidade e de facto creio que será este o objetivo e é mesmo amplamente conseguido. Boa. Susana? Bom, eu concordo com a Diolinda. Realmente as minhas expectativas iniciais era conhecer um bocadinho do contexto educativo italiano, pronto, num contexto real, observar outras práticas pedagógicas, algo que eu pudesse depois adaptar aqui à minha realidade, ao meu cotidiano, portanto recolher aqui o máximo de ideias possível, mas acabei por conseguir estabelecer contactos com professores italianos e escolas italianas e também com os colegas aqui da região, como disse e bem a Diolinda, porque acabámos por estabelecer aqui parcerias interessantes. Acabei por conseguir refletir também muitas vezes na minha própria prática. Fiquei muito surpreendida em particular com a questão da autonomia curricular, que é algo que me interessa muito. E foi uma experiência muito motivadora a nível pessoal e a nível profissional, e já sei, inclusivamente, não sei pormenores infelizmente, mas sei que uma das escolas que foi connosco já tem uma parceria em curso com uma escola italiana, portanto isto também denota aqui que de facto as nossas expectativas foram superadas, porque passou-se pouco tempo e já há aqui alguma coisa a crescer fruto desta mobilidade e, portanto, sim, foram muito superadas as minhas expectativas. Ótimo. E agora, de uma forma mais concisa e objetiva, se tivessem que escolher uma frase que traduzisse os ensinamentos que cada uma viveu no país respectivo, que frase é que escolhiam? Quem diz uma frase diz uma palavra, se for mais fácil. Que ensinamentos é que trouxeram de Espanha e de Itália? Numa frase não é fácil, mas eu creio que relativamente à minha experiência, talvez a autonomia do sistema educativo italiano, mas que nós também a temos, mas foi uma abordagem a outras formas de estabelecer autonomia. Eu diria algumas palavras, talvez aceitar, não julgar, interpretar e crescer, porque
não sei se foi assim com as colegas, mas nós lá tivemos um dia em cada instituição, o que significa que eu vi uma prática descontextualizada. Eu podia muito facilmente, e porque nós somos todos muito rápidos a julgar, podia muito rapidamente fazer juízos de valor. Eu não faria isto, isto não faz sentido, isto é tão fora de moda, isto... Não é isso. Porque eu não sei o que é que está o antes, não sei qual é que vai ser o depois, não sei o que é que estão a trabalhar, não sei em que contexto. Efetivamente não conheço a cultura tão ao fundo que me possa permitir julgar e interpretar o que quer que seja. Portanto, este conhecimento e este não julgamento vai nos levar a uma reflexão, até que ponto é que faria sentido no nosso país, porque assim eu posso dizer que já conheço um bocadinho, portanto, até que ponto é que isto poderia fazer sentido na minha prática, e a resposta a esta pergunta far-me a crescer, porque esta prática pode ser adequada no meu país ou pode não ser. Agora, uma coisa é certa, esta reflexão já me vai fazer crescer, esta reflexão já me vai trazer uma mudança, um passo em frente, com mais qualquer coisa dentro de mim, que é, ok, eu vi isto, eu quero aplicar, mas, ok, eu vi isto, não quero aplicar e, portanto, acho que crescer seria talvez a palavra. Bom, e eu diria, assim para terminar, não é? Depois destas frases, que esta experiência foi uma fonte de motivação, de inspiração, de transformação, porque eu acho que nós às vezes acabamos por estar tão dentro do nosso mundo, só no nosso dia-a-dia, só com os nossos problemas e com as nossas questões, e acabamos por perder muitas vezes o foco naquilo que é verdadeiramente importante e que são os nossos alunos e que é o bem-estar de todos. E, portanto, eu acho que estas experiências nos permitem ganhar aqui um boost, não é, de energia e de inspiração, que é essencial, porque depois dá-nos uma motivação nova para o próximo caminho que vem aí, não só neste ano letivo, mas nos próximos, e eu acho que isso é essencial. Ok, e que diferenças maiores é que sentiram face ao nosso ensino de português? Desde logo a idade, relativamente à Itália, a idade do ensino obrigatório. Também a estrutura do horário, a organização do horário e da componente letiva. Depois, o papel da escola, porque as escolas que visitamos não têm, por exemplo, o almoço como uma oferta obrigatória. O papel social que a escola portuguesa assume não é equivalente em Itália. Esse papel ocorre mais no ensino privado, no ensino particular. Mas por outro, e pronto, e dentro de uma grande autonomia, como nós também temos, na verdade, este processo, estas experiências Erasmus levam-nos a refletir como viver a autonomia, porque Portugal também já tem este tipo de autonomia que eles têm relativamente às diferentes regiões. Mas eu creio que uma das questões que é muito significativa tem a ver com a organização do horário, com a componente letiva, como ela é assumida, a ocupação plena do horário, ou seja, a substituição obrigatória dos professores que se ausentam de forma planeada ou não prevista, e um aspecto que de facto em todas as escolas para mim foi bastante marcante é a componente da regulação e da autorregulação comportamental, a atitude que se percebeu ser transversal a todos os estabelecimentos de ensino, o silêncio e a gestão dentro dos espaços, a questão comportamental, a indisciplina, que não era visível, portanto, provavelmente existirão também problemas de indisciplina, mas a maneira como ela é gerida, para quem está do lado de fora a observar, tornava-se claro que, por algum motivo que seria interessante também analisar, a indisciplina não espelhava
e não era perturbadora do tempo das aprendizagens, ou seja, o que nós sentimos é que o tempo das aprendizagens é menor, ou seja, o tempo das aprendizagens, mal transmitido da minha parte, o tempo de sala de aula é menor, mas paralelamente verificava-se que a atitude dos alunos dentro da sala de aula era de tal forma adequada, com um comportamento e uma regulação muito significativo, que parecia, para quem estava a observar, porque também são momentos de observação limitados, parecia que o tempo era de facto muito bem aproveitado, e isso foi um dos assuntos que nós em grupo refletimos muitíssimo. Pronto, a questão da escola inclusiva, a adaptação que era possível verificar aos alunos com algumas características e modelos e necessidades de aprendizagem diferentes, foi possível compreender que os professores de educação especial estavam dentro da sala de aula de forma muito discreta. Nas escolas todas onde estivemos, percebemos que a educação especial não tinha espaços à parte, portanto os alunos estavam dentro da sala, mas os recursos que lhes eram afetos trabalhavam de forma discreta com esses alunos e com outros. Portanto, a questão da escola inclusiva também tem ali um modelo muito específico. Depois, o ensino profissional, os alunos só são obrigados a estar no ensino obrigatório até aos 16 anos, mas antes já são encaminhados para uma via profissional que é bastante estruturante no ensino italiano, no sistema de ensino italiano. De facto, as escolas de ensino profissional têm ali objetivos muito claros e os alunos, por orientação própria ou pelo próprio sistema, escolhem sem preconceito esta via, que também é algo que nos fez refletir, porque provavelmente em Portugal ainda teremos que refletir, ou cada vez mais refletir sobre o papel do ensino profissional. E pronto, eu acho que são estes os aspectos que mais nos chamaram a atenção e fizeram refletir a forma como o horário dos alunos está organizado e depois os resultados. Ok. Não sei se os restantes colegas queriam partilhar também. Sim, eu se calhar também, como estive em Itália, ia já a seguir. Realmente, aquilo que me surpreendeu, e como já disse aqui várias vezes, foi a questão da autonomia, que permite que a escola adapte, não é, aquilo que quer transmitir a cada mini zona, não é? E, portanto, eu acho isso essencial. Depois também, como falou Diolina, a questão em termos organizacionais, o facto dos professores terem 18 horas letivas semanal, que é um bocadinho diferente da nossa carga, o facto dos alunos estarem mais na escola só no período da manhã e da parte da tarde, terem a oportunidade para ter os clubes, o facto de muitos destes clubes serem geridos por empresas da comunidade e não da responsabilidade da escola, portanto há clubes que vão às escolas dinamizar atividades, que é uma coisa que eu também acho muito interessante. O facto, por exemplo, de haver a integração progressiva dos alunos estrangeiros. Um aluno estrangeiro que chega à escola em Itália não é avaliado ao longo do primeiro ano. Portanto, eu acho que isso também é uma coisa que nós devíamos repensar aqui em Portugal, fazer esta transição de forma um bocadinho diferente. Há um envolvimento muito forte, pelo menos em Turim, não sei se isso será transversal a toda a Itália, se será uma questão em Turim, mas há um envolvimento muito grande da comunidade sénior, ou seja, a Câmara faz um trabalho excepcional, a meu ver, com a comunidade sénior, acaba por aceitar inscrições destas pessoas para os colocar em diferentes serviços públicos, e numa das escolas em que nós tivemos, por exemplo, havia duas senhoras que estavam voluntariamente a dinamizar a biblioteca da escola e, portanto, naturalmente havia pessoas da escola na biblioteca, mas acabava aqui por haver uma integração desta parte da sociedade que eu achei muito gira. Outra questão, por exemplo, o facto de o apoio psicológico ser externo, portanto, haver contratação de psicólogos externos à escola que vão semanalmente cumprir algumas horas e que estão disponíveis para colmatar estas necessidades dos alunos. O grande envolvimento dos encarregados de educação, embora alguns professores tenham dito que nem sempre é o mais acertado, tudo bem,
mas que há efetivamente um grande envolvimento. Depois a questão do ensino que deixa de ser obrigatório aos 16 anos, mas que depois portanto, há uma comparticipação, é pago, mas com base nos vencimentos da liberdade familiar, também achei interessante. Portanto, estas foram assim as coisas que mais me marcaram. Então, em Espanha, parece-me que as diferenças com o nosso sistema de ensino não são assim tão flagrantes quanto em Itália. De qualquer forma, são pequenas coisas que se vão vendo e que se calhar algumas eles estão onde nós já tivemos, outras eles estão onde nós vamos estar. Há aqui um bocadinho, talvez pela proximidade geográfica, que vamos bebendo sempre um bocadinho das culturas uns dos outros. Em Espanha é obrigatório até aos 16, mas gratuito até aos 18. Em termos do ensino profissional, o ensino profissional deles é mais prático, não tem o tronco comum que nós temos cá. As cadeiras que nós temos de base, o português e a matemática, eles não têm isto de base, eles têm, se for para a parte prática, se não for preciso para a sua prática, eles não têm. É interessante, é mais profissionalizante, talvez seja menos rico, não sei, mas efetivamente, num país tão grande como Espanha, também não posso partir do princípio que vou generalizar a toda a Espanha. Eu estive em Sevilha, é turístico a 3000%, e portanto, claro que eles têm ali muito ensino profissional de restauração, de hotelaria, e efetivamente as competências que eles precisam para esse tipo de atividades e esse tipo de profissões são mais práticas e, portanto, efetivamente é ali que eles investem. Em termos da distribuição do horário, eles lá têm só o horário da manhã, e, efetivamente, para a tarde fica só quem precisa, e estou a falar do primeiro ciclo e do pré-escolar, que também acaba por ser aqueles que eu acabei por beber com mais atenção, porque eu sou educador de infância. Portanto, nós cá temos uma taxa enorme de crianças que passam entre as 11 e as 12 horas na escola, os mais pequeninos ainda mais, não é? E, portanto, é refrescante ver que, efetivamente, as pessoas conseguem trabalhar e ter os meninos em casa mais tempo e ter os meninos fora da escola mais tempo. De qualquer forma, lá está, como é um centro turístico, claro que também ainda há aqueles que têm que permanecer até às 4h30, não é? Até às 7h30, como as nossas escolas cá estão abertas. Em termos de currículo, eu não posso dizer que tenha vivido a mesma experiência mais do que uma vez em Espanha para poder tirar conclusões. De qualquer forma, os professores lá não fazem planeamentos, os professores fazem uma prova, como a Ordem dos Médicos, né? Fazem uma prova para entrar na carreira docente, e isso diz que eles estão aptos para dar aquela disciplina, e portanto eles têm autonomia para a dar como eles acham que é mais produtivo e melhor. Achei isso curioso. Nós cá somos um bocadinho, o que é que temos que dar? Ok, chegamos ao final do primeiro período, tem que ter aprendido este conteúdo, este e este, saber cinco consoantes, as 4 vogais, essas coisas, e portanto achei engraçado eles lá serem mais livres, serem mais flexíveis nisso. Em termos de gestão de comportamentos, que também é uma área que me interessa, porque eu acho que cada vez mais nós temos que educar boas pessoas e não pessoas nota 20, não é? Tivemos numa escola que tinham grupos de gestão de conflitos com uma psicóloga. Achei muito, muito interessante. Portanto, são meninos que efetivamente lá havia disciplina, pelo que eu percebi, portanto, e quando efetivamente os meninos têm algum problema, são integrados em grupos de gestão de conflitos. Um bocadinho o que é que fizemos, o que é que podíamos ter feito, como é que reagimos, porque é que reagimos aqui assim, e acabam aqui um bocadinho por pôr o termómetro à situação e também à própria criança em si, porque nós sabemos que muitas vezes um comportamento é uma chamada de atenção para outra coisa que se está a passar na vida deles. E abrirem tempo e espaço para gerir comportamentos, de si só, para mim parece-me um bom princípio. Nós cá, infelizmente, eu acho que a gestão de comportamentos às vezes
é muito fraturante. Nós queremos que a educação venha de casa, então se eles não vêm educados de casa, falta disciplinar, rua, acaba por ser muito fraturante e não tão trabalhada. E, portanto, e nós sabemos isso, que nós no pré-escolar trabalhamos muito isto, o nosso monstro das cores, as nossas coisas todas, muitas emoções, e depois vai-se a perder. Não é? Vai-se a perder, depois os meninos deixam de ter emoções, ou então pelo menos deixam de falar delas, engole o choro, não é? Engole o choro. E portanto gostei muito de perceber este trabalho emocional que há nas escolas que vi. Em termos de diferença, nós aqui falamos muito em Portugal da junção do quinto e do sexto ano ao primeiro ciclo, com a monodocência, e lá eles já têm isso. Portanto, lá a monodocência é até ao sexto ano e funciona bem. Parece-me que eles dizem que funciona bem. Depois eles dão alguns nomes diferentes, dão bacharelato ao nome de uma situação profissionalizante não de grado superior, mas acaba por ser potato ou patata, portanto é muito semelhante ao que nós temos cá, dão-lhes nomes diferentes. Há ali alguns cursos profissionais que dão ingresso no ensino superior, outros que não, mas nós cá também temos um bocadinho esta mescla de respostas e de caminhos que os meninos podem escolher. Acho importante haver estes caminhos diferentes. Os meninos não são todos iguais e, efetivamente, nós precisamos de descobrir o que funciona para eles. Naquele momento da vida deles fará mais sentido um percurso do que o outro, todos são válidos. Gostei muito da parte da formação profissional que eles têm lá para os docentes. Acho muito rica a forma como eles podem se propor a formações, pedir formações. Eu este ano, em setembro, vou receber um menino surdo-cego. Então, ok, preciso de formação. Ok, pessoal, estou a lançar esta formação. Na Andaluzia, há mais professores que precisam disto. Ok, vamos juntar, vamos construir a formação para esta docente que precisa. Isso é o sonho, não é? É o sonho, é eu perceber que para o ano vou para uma escola, e nem estou a falar de problemáticas, pode ser simplesmente ensino ao ar livre, vou para uma escola com ensino ao ar livre, eu preciso de me sossegar e ter uma formação nessa área e peço a formação e conseguem de alguma forma torná-la real. E isso para mim pareceu-me talvez das coisas mais positivas que eu vi em Espanha. E creio que também falar um bocadinho da fluência com que há escolas bilíngues. Nós cá estamos a começar a dar esses passos. Lá há muitas escolas bilíngues. Portanto, o ensino bilíngue já é uma realidade e que também me faz sentido, principalmente numa sociedade tão turística e com tanta multiculturalidade como é Sevilha. Ok, obrigada, Tatiana. Aqui uma questão também é em relação depois à troca de experiências, o que é que os professores de Espanha e de Itália vos ensinaram e vocês, enquanto portuguesas, ensinaram também, porque acredito que também tínhamos alguma coisa boa e proveitosa de ser partilhada, e se há algum exemplo com que tenham contactado que fosse realmente possível de ser replicado aqui no nosso país, daquilo que partilharam. Eu posso começar, acabei agora, mas começo já. Eu tenho muita dificuldade em não dizer exatamente aquilo que penso. Eu acho que este meu Erasmus, o que poderia ter beneficiado mais era de uma maior partilha dos docentes espanhóis, não entre nós portugueses houve uma grande partilha, uma grande reflexão, mas não creio que tenha havido tempo, não estou a falar da disponibilidade e da forma como fomos muito bem recebidos, mas não houve tempo para uma partilha grande das práticas letivas dos docentes espanhóis. Fomos assistir a uma aula, mas foi muito. Ok, eles vieram de Portugal. Olha, este fisicoquímico, eu também sou de fisicoquímica. Olha, venham todos, eu vou dar agora uma aula, venham. E fomos, mas vimos uma aula, não refletimos depois com o professor em si. Eu tive uma pequena partilha com a educadora de infância que nós visitámos
mas foi dentro da aula, foi ali a perceber um bocadinho, mas foi muito breve e muito com crianças no meio. Não se consegue fazer uma partilha fundamentada quando estamos a gerir uma sala de aula. E isso eu acho que talvez seja o ponto que eu gostasse de ter visto mais incluído no nosso programa. Agora sou eu. Pronto. Eu fiz uma experiência diferente, na verdade. Eu há pouco até pensei que deveria ter, que este seria a minha palavra-chave, ou a minha frase-chave. Na verdade, eu senti ali uma experiência Erasmus a todo o nível. Ou seja, as escolas que nos receberam estavam muito preparadas para disponibilizar espaços de observação, mas, paralelamente, tínhamos momentos de reflexão com os coordenadores de escola, coordenadores de curso. Éramos sempre recebidos com uma apresentação sobre o que é que íamos ver, e depois de fazermos as experiências, tínhamos, de facto, um momento de debate e de diálogo, sobretudo com o foco de refletirmos o que é que era diferente relativamente ao nosso contexto, e eu também vi interesse da parte dos professores das escolas por onde fomos, de perceber connosco o que é que nós fazíamos. Era mesmo quase que uma experiência de mútuo interesse. Nós é que estávamos a visitar as escolas, mas eles estavam muito bem preparados para nos receber, os professores, o programa que nos deram e tudo o que foi pensado, mas eu compreendi que os colegas estavam mesmo genuinamente interessados em perceber se fazíamos diferente, como é que fazíamos, depois de os observarmos o que é que nós sentimos, e estavam planeados momentos de reflexão e de debate com as coordenações e com os professores. Foi a primeira vez que eu vivi isto desta forma. Portanto, as outras experiências que fiz também em observação não tinham esta organização muito focada para o debate, como verifiquei aqui desta vez. E eu posso eu agora? Então, eu sou professora de inglês e então aquilo que mais me interessava era também perceber aqui a questão da língua estrangeira, nomeadamente o inglês. Aquilo que eu percebi é que há uma grande valorização da disciplina. Aliás, eles fazem, à semelhança daquilo que nós fazemos cá, uma espécie de provas. Nós fazemos as provas de aferição e os exames, e eles também têm umas provas em Itália, em que uma delas é sempre, há duas que são sempre fixas, que é o inglês e o italiano, que seria aqui o nosso equivalente do português, e portanto nos anos em que eles vão ter a prova há também, dentro da autonomia, dos 20% da autonomia, há um investimento na disciplina, o que me pareceu muito interessante. Depois têm também pessoas na escola, porque como têm muitos alunos estrangeiros, o inglês acaba por ser a língua de mediação cultural e linguística, fazer aqui a ponte, também achei isso muito importante. O facto de, na disciplina de inglês que eu consegui assistir, eles fazerem, por exemplo, debates, têm clubes de debates em que abordam diferentes temas do cotidiano, daquilo que os preocupa, daquilo que sai nas notícias, do que se passa no mundo, e portanto também achei uma ideia muito interessante. E aquilo que eu consegui também passar, que eles ficaram surpreendidos, foi talvez o nosso investimento enquanto docentes na nossa formação. Eu também um bocadinho daquilo que a Tatiana estava a falar, porque daquilo que eu percebi, eles não investem tanto em formação como nós, pelo menos a título pessoal, até porque não são avaliados. É outra das coisas que é diferente e que é importante referir, é que os professores italianos não são avaliados como nós, não têm o mesmo sistema de avaliação e, portanto, às vezes há um desinvestimento, de acordo com aquilo que eu pude recolher do feedback de alguns colegas. Há fases da vida deles em que há um desinvestimento e que nós, portugueses, acabamos por investir anualmente na nossa profissão, nas novas aprendizagens, tecnologias, etc. E pronto, acho que não tenho mais nada.
Ok, está ótimo. Aqui só um outro ponto. No momento em que falamos cada vez mais na descentralização de competências, sobretudo aqui na área da educação, o que é que vocês sentiram nos países que tem sido feito neste sentido, da descentralização do governo central, aqui depois para os municípios, para as autarquias, maior autonomia, menor autonomia, como é que eles têm vivido também este processo? Espanha é um mundo, só posso falar em relação à parte da Andaluzia e eu percebi que são autónomos em cada ajuntamento, não é? Em cada ajuntamento são autónomos. De qualquer forma, é uma autonomia para umas coisas, mas dependem muito do centro, não é? Do poder central, porque até os pagamentos vêm diretamente do ajuntamento. Isso acaba por tirar um peso grande às escolas em termos das secretarias. As secretarias têm muito pouco trabalho. De qualquer forma, em relação à parte dos alunos, percebi que há alguma autonomia. Em relação à parte dos professores, não achei que houvesse assim grande diferença em relação ao sistema português. Também senti o mesmo. Relativamente à descentralização, eu creio que ela será mais ao nível da administração no geral. Portanto, existem muitas questões que em Portugal estão descentralizadas na gestão escolar, portanto, existe uma maior responsabilização e autonomia a um nível até de contratação e de candidaturas. Há um conjunto de responsabilidades que a gestão em Portugal tem que não corresponde ao nível de responsabilização nas escolas que nós visitamos. Agora, existe sim uma grande descentralização mais do ponto de vista pedagógico e da parte da gestão do currículo e da organização das escolas. A descentralização é mais a esse nível. Do ponto de vista da gestão, creio que a descentralização em Portugal, ou pelo menos a responsabilização do ponto de vista da gestão em Portugal será muito, muito significativamente maior. Sim, eu concordo. Aquilo que eu pude assistir também é muita descentralização a nível curricular, portanto, voltando àqueles 20% que acaba por permitir às escolas, embora estejam até às vezes na mesma cidade, ter realidades diferentes e ter percursos muito alternativos e muito direcionados para o público que têm. Em termos de gestão, por exemplo, lembro-me que os diretores são escolhidos por um concurso. Lembro-me em particular de uma diretora que nós conhecemos que era muito novinha e que nós ficámos todos muito espantados e perguntámos qual tinha sido o percurso dela e ela disse que fez um curso, concorreu às vagas e portanto que aquilo seria um cargo vitalício, que também achei interessante. O facto de eles poderem contratar os serviços externos, como já disse, não é? Os psicólogos, os clubes que podem trabalhar na escola, portanto, estas parcerias com a comunidade e com serviços da comunidade também é importante. E depois, ao nível, por exemplo, do curso profissional, nós visitámos uma escola profissional que está muito bem integrada e que tem dentro da escola vários serviços que funcionam abertos à comunidade, uma padaria, uma chocolateria, um café, um restaurante, até já tinha tido uma estrela Michelin, e portanto tudo isto depois acaba por servir a comunidade e isto, segundo o que nos foi transmitido, vem desta autonomia de gestão que a Itália consegue ter que nós ainda não temos. Ok, ótimo. E quando olhavam numa sala de aula para o típico aluno italiano ou espanhol, que características é que identificavam face aos nossos alunos de cá de Portugal? Igual. Nesse aspecto era Não vi igual. grandes diferenças. O mesmo hoodie para cima que o professor tem que mandar tirar, o mesmo boné que o professor tem que mandar tirar, os mesmos encostados de lado no canto e ao fundo, em nível de pré-escolar, miúdos muito
muito semelhantes, não notei assim muita diferença, mas como eu digo, estão aqui mesmo ao lado. E em Itália, como é que foi? Igual, os miúdos são iguais em todo lado. Talvez, se calhar, aquilo que também já foi aqui um bocadinho referido, em termos de gestão comportamental nos corredores, não houve barulho, quando nós entrávamos na sala os miúdos levantavam-se, e portanto há aqui algumas coisinhas diferentes, mas no geral os alunos são iguais, é como diz a Tatiana, a roupa, é tudo igual. Sim, eu senti o mesmo. Agora, na verdade, o silêncio nos espaços da escola é muito importante. Não vi em nenhuma escola existir ali a necessidade de corrigir indisciplina ou algum comportamento perturbador. Isto faz toda a diferença, porque sabemos que se de facto for sempre assim, isto ajuda muito no aproveitamento do tempo escolar. E depois também aquela questão do respeito que era genuíno, portanto era em todas as escolas os alunos tinham uma atitude de respeito para com os adultos e todas as visitas ao espaço da sala e também no corredor, porque percebemos que em alguns momentos quando tínhamos que ir assistir a aulas e que não sabíamos muito bem para que sala íamos, os alunos eram atentos e tinham uma atitude colaborante que nos chamou muita atenção e que foi objeto da nossa análise. Se é assim sempre, acredito que sim, porque alguns miúdos não eram salas contempladas para serem observados e eles nem estavam muito à espera de ver professores de outros países, percebiam quando os abordávamos e tinham de facto uma atitude e um comportamento muito adequado, pelo que pudemos observar. Ótimo. E só para terminar, visto que temos menos de 5 minutos, na vossa opinião, esta oportunidade que foi proporcionada aqui pela Oeste Sim é um incentivo real para os restantes professores aqui da região Oeste também? Só mesmo para terminar aqui a nossa conversa, o que é que poderão dizer neste sentido? Eu acho que neste panorama social que nós vivemos, nesta altura da nossa vida em que o mundo está tão aqui, ao virar, ao virar da página do telemóvel, não é? Faz sentido desafiar-nos, professores, a nós e aos nossos colegas e ao nosso contexto, e isto começa a mim, à minha colega, ao meu agrupamento, à minha região, faz sentido desafiar-nos a pensar as mudanças que nós podemos fazer. Pensar também, faz sentido pensar que cada vez mais vivemos numa cultura muito, muito monocromática, estamos todos a ficar, lá está, os adolescentes vestem todos o mesmo hoodie, não é? Estamos todos a ficar demasiado perto uns dos outros para ignorarmos a evidência de que nós temos que nos conhecer. Nós temos que nos conhecer, temos que respeitar as outras culturas, temos que integrá-las sem deixarmos de ser nós próprios nunca. E, portanto, conhecer outras culturas faz sentido. Faz sentido perceber como é que eles gerem os problemas deles. Faz sentido perceber os problemas deles. Os problemas deles são diferentes dos nossos, mas são problemas, não é? E, portanto, faz sentido perceber que as minhas estratégias têm que ir ao encontro de um desenvolvimento mais globalizante, porque hoje são vizinhos a 2000 quilómetros, mas amanhã eles são os nossos vizinhos de sala. Amanhã são as crianças que nos entram. Faz sentido perceber e faz sentido criar alunos que percebam e aceitem a diferença sem perder a sua identidade. Cada vez mais nós vemos meninos a perderem-se noutras identidades, noutras nacionalidades, e estou aqui a falar muito como educador de infância, que tenho miúdos a falar brasileiro, filhos de portugueses, é assustador. A perda da nossa identidade. Faz sentido criarmos meninos com espinha dorsal para perceberem se somos portugueses, o que é ser português, o que é falar português, o que é viver em Portugal, mas também o que é ser um bom português, o que é ser uma boa pessoa, o que é ser uma pessoa que recebe, que aceita, que cresce com as coisas boas dos outros, mas sem perder a sua espinha dorsal. Portanto, neste intuito, eu acho que criarmos ou andarmos no sentido de termos professores mais
internacionalizados, mais escolas internacionalizadas, faz sentido perceber que é importante conhecermos o mundo que está aqui, ao virar da página. Obrigada, Tatiana. Agora, dia Linda e a Susana, para terminar, também gostava de ouvir. Sim, eu creio que faz todo o sentido e para todos os professores que possam vir a participar nesta oportunidade, será de facto muito significativo, porque é um momento em que os professores saem do seu contexto para dedicar todo o tempo à aprendizagem, à reflexão e em contexto de grupo, com um grupo que vai com o mesmo objetivo e com o foco na análise, na observação, e os professores precisam, de facto, de tempo para refletir. E é uma oportunidade muito significativa em que nós saímos da nossa função, da rotina que temos, e estamos totalmente disponíveis para refletir e para aprender, para partilhar ideias. De facto, é ali naquele momento o nosso foco é aprender, observar e refletir. Por outro lado, é uma iniciativa que potencia muitas parcerias e muitos pontos de contacto do nosso território educativo com outros espaços, e isto é de facto mesmo muito importante na atualidade, e este processo certamente potencia isso, e isso é mesmo muito bom. Eu não me vou alongar, porque já recebi aqui uma mensagenzinha a dizer que não temos muito tempo, mas subscrevo o que foi dito pelos colegas. De facto, eu espero que a OS5 continue com estes projetos, porque isto é uma lufada de ar fresco, é uma oportunidade para o professor vir, não é, à tona d'água e respirar e sair um bocadinho da sua rotina, poder perceber as coisas que faz bem, onde é que tem espaço para melhorar e perceber e como potencia, não é, a possibilidade de nós transmitirmos aos nossos alunos que o mundo, como dizia a Tatiana, está aqui ao virar da esquina e tem que ser respeitado, mas explorado e vivido. Agradeço-vos muito esta oportunidade e espero que continuem com estes projetos.